vocês. Estão ouvindo bem aí? Está aberto o microfone? Tá. Os irmãos estão todos me ouvindo bem? Ok, Juninho. Beleza. Amém. Amém. Irmãos, o nosso tema, o tema que eu propus, né, que eu coloquei aí, os irmãos pediram que desse um tema para fazer a mídia, né, a divulgação, e eu escolhi, já que o tema que seria trabalhar da aliança, o poder da aliança em tempos de desesperança. Por que eu usei essa expressão desesperança? Porque nós estamos vivendo um tempo de excepcionalidade, um tempo que nós não esperávamos viver, né? Diante desse caos gerado por esta pandemia. E, na verdade, o que está acontecendo, nós estamos passando por um tempo de muitas incertezas, um tempo de perplexidade. Incerteza porque ninguém sabe o que vai ser amanhã, né? Nós estamos aqui como professores sem saber quando vamos retornar ao convívio com os nossos estudantes, né? E esse tempo de incerteza, de perplexidade, de insegurança diante do futuro, né? Quantas pessoas perderam seus empregos, isso traz uma desesperança muito grande na vida de muitas pessoas. E é nessa hora que, na vida a dois, na vida familiar, precisa haver aí o peso, né, do que significa essa aliança que nós construímos entre nós e o Senhor, né? Não é só um casamento entre um homem e uma mulher. É um cordão de 3 dobras, é uma corda que foi estabelecida por Deus. É um vínculo que Deus construiu, né? E que ele é permanente, e que ele se estabelece com base nesse acordo, nessa aliança, né? Quando a gente vai buscar o sentido da palavra aliança, eu estava pesquisando aqui em alguns estudos bíblicos, né? Palavra, o significado de berit, né? Que quer dizer aliança, a minha aliança, né? E o Senhor estabeleceu desde o princípio com a humanidade, depois com homens com os quais ele chamou para ser suas testemunhas. Na verdade, são 3 principais conceitos. Um deles traz o sentido de mesa, de comer junto, né? Quem você chama para estar à mesa com você? Quem é que está todo dia à mesa com você? São os mais íntimos, são os próximos, chegados. São aqueles com os quais você tem uma aliança. Aqui à mesa comigo está a minha mulher, a minha esposa, e minhas filhas. Quando estamos à mesa, é uma alegria, porque temos uma aliança, temos um vínculo que foi estabelecido por Deus, né? Então, esse é o primeiro sentido da palavra aliança, né? O segundo sentido vem de um termo chamado birtu, que vem do acádio, que quer dizer testemunho com juramento, um acordo que é feito. A palavra de Deus diz, em Malaquias, que Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, a sua companheira. Então, Deus está ali selando, né, essa aliança. Há um testemunho, há um acordo. Ninguém caminha junto, diz Amós, se não houver entre eles um acordo, um combinado, um plano traçado. Isso é uma aliança. Todo dia, ou quase sempre, toda semana, eu sento com ela para a gente traçar, para ver como estão as coisas. Questão financeira, questão de tantas coisas que a gente tem que ver. A gente traça, a gente caminha junto. Há um pacto entre a gente. Há um acordo que foi feito. Isso é aliança, né? Vejam bem,
o sentido de mesa, o sentido de acordo, o sentido do acordo, do pacto, que é uma expressão bíblica, né? E, por fim, a expressão que talvez seja a mais forte de todas, do berit, que quer dizer acorrentar, trabalhar o laço. Existe um laço, existe uma amarra, existe uma corrente. A palavra vem de apertar. Olha que interessante isso, né? Então, a aliança vai muito além de um anel, um simples anel no dedo. É um pacto que a gente tem, um acordo, e nós estamos unidos por um laço. Estamos acorrentados nessa relação, né? Então, a ideia, quando a gente fala em aliança, a gente traz com o termo a ideia de vínculo, de compromisso solene, que precisa ser realçado todo o tempo. Em todo momento, eu tenho que trazer à minha mente essa aliança, esse vínculo que eu tenho com essas pessoas que estão à mesa comigo, essas pessoas que estão da minha casa. Há uma aliança entre nós, que somos irmãos em Cristo, né? Há uma aliança. O cântico diz: a aliança do Senhor eu tenho com você. Nós estamos amarrados, né? Somos corpo, né? Mas tudo isso fica muito do campo teórico, da normatização, da teorização, se a gente não deixar que essa ideia, esse valor, esse conceito de aliança, ele se transborde no nosso cotidiano, né? Toda aliança precisa ser vivida, compartilhada e cumprida pelas partes envolvidas, né? No casamento, ela se dá, essa aliança, mediante a vivência, por exemplo, de práticas parentais responsáveis, colaborativas, afetivas, para que a aliança se sustente. A aliança, o pacto, o laço, é para que a aliança seja uma unção derramada no convívio daqueles que estão aliançados. Isso não fica muito no campo teórico, né? Só na reflexão, no campo aí da teologia, né? Então, as práticas parentais responsáveis, elas são fundamentais para a gente viver na plenitude essa aliança que a Bíblia fala que existe entre a gente, né? Entre os membros da família. Só que nem sempre isso acontece. Infelizmente, nem sempre isso acontece. E aqui eu quero colocar um pouco os pés no chão, para nós entendermos o contexto que nós estamos vivendo hoje, e que nós já vimos vivendo, né, nessa questão da vida familiar, né? Tem tantos livros que falam sobre aliança, sobre vida familiar cheia do Espírito, vida familiar controlada pelo Espírito, mas no dia a dia, irmãos, se a gente não fizer um exercício, um esforço muito grande, e não houver nos nossos corações temor a Deus, essa aliança não vai se derramar nas práticas cotidianas. Vai ficar sempre travada, apenas no campo teórico. E nós vamos pregar bonito sobre isso, nós vamos fazer retiros bonitos sobre aliança, nós vamos fazer reuniões de casados bonitos sobre aliança, mas quando a gente volta para as práticas cotidianas, a coisa não funciona. E isso gera uma tremenda frustração. Isso gera um sentimento de que Deus não está nesse negócio. E aí muitos casamentos se desfazem, né? Eu tenho aqui um desenho interessante, dois desenhos interessantes, que eu queria partir daqui para falar sobre práticas parentais responsáveis que tem a ver com o desdobramento dessa aliança, né? Que existe entre os membros de uma família e entre marido e mulher. Eu fui dar uma palestra uma vez numa escola em Fio Rosa, e quando eu acabei aquela palestra, eu pedi que os meninos desenhassem, fizessem um desenho, né, sobre as montanhas mais difíceis que eles têm que enfrentar na vida deles, todos os dias.
é uma oportunidade que eu dou para que eles possam falar um pouquinho, botar para fora dos seus sentimentos. Eles não eram meus alunos, eu estava ali apenas dando uma palestra pela secretaria. Era um quinto aninho. E esse garotinho desenhou isso aqui, ó, as 3 montanhas da vida dele. Está dando para ver aí, né? Quais as montanhas mais difíceis que ele tem que escalar na vida? Ele colocou: estou sozinho, primeira montanha. A segunda, problemas em casa. E a terceira montanha, a saúde do meu avô, porque ele fica mais tempo com o avô. E aí, aqui em cima, ele escreveu assim: tio, me ajuda. Tio, me ajuda. Eu não conhecia aquele garotinho. Era a primeira vez que eu estava com ele ali. Tio, me ajuda. Eu vim para casa, li, e no outro dia eu voltei à escola. Diante dessa situação aqui, um pedido de ajuda, eu voltei, liguei para a direção, conversei com ela, falou: não, pode vir, ele vai estar aqui amanhã, você conversa com ele. Eu voltei à escola só para conversar com aquele garotinho. Tive um tempão de conversa com ele. E dei uma palavra de estímulo, de motivação para ele, né? Vem de família também evangélica, ele. Dei uma palavra, falei da Bíblia para ele, enfim. Pude ali, porque ele estava entendendo a minha fala, né? É um lugar comum nosso, nós estávamos falando de família, e ele vem de experiências muito mal sucedidas na vida familiar, onde a aliança havia fracassado na vida dele. Quando acabei, eu saí, fui lá conversar com o professor, com o outro, para passar um tempo na escola, para depois ir embora. Aí ele voltou e me chamou, e me entregou esse desenho aqui, ó, esse outro desenho. Ele escreveu assim nesse desenho aqui, ó: obrigado por me ajudar a superar a vida. Observem bem aqui. A vida dele está aqui. Não sei se vocês estão percebendo. É como se ele tivesse enterrado. É a terra aqui, ó. Como se ele tivesse a vida dele, ele não tivesse vida mais. Tivesse praticamente numa sepultura. Né? O fracasso da vida familiar. E aí o professor chegou. Esse aqui sou eu. Um anjo. Pegou ele pelo braço e tirou ele daquele sufoco, daquela dor, daquele sofrimento. E aí eu trago os irmãos para uma realidade. O irmão que trabalhou com a escola bíblica com a gente no domingo passado, ele disse que todos nós estamos na mesma tempestade, mas nem todos estão no mesmo barco. Nem todos estão no mesmo barco. Tem gente que está sentindo muito mais fortemente esse caos desse distanciamento, dessa pandemia, do que outros que estão aí nos seus prédios confortáveis, muitas vezes sem ter seus empregos ameaçados. Tem muita gente vivendo um drama, uma situação dramática, que só reforça aquela ideia de que as coisas vão de mal a pior. Esse garotinho trouxe para mim uma realidade muito cruel da vida conjugal dos seus pais. E do sofrimento que ele passava de ver os conflitos todos os dias, diariamente, de um casamento que não funcionava, não dava certo. E aí eu pergunto a vocês, hoje, né, quantas pessoas, quantas esposas, quantas mulheres estão dentro de suas casas vivendo um drama de uma possível violência doméstica, né? Sendo ameaçadas por homens, maridos truculentos. Né? Eu coloquei esposas carentes de afeto, arruinadas pela prepotência, pelas críticas dos seus companheiros, né? Inseguras, deprimidas, levam a vida com tristeza, sem esperança. E esse processo de distanciamento, né, acabou colocando pessoas que não viviam bem, muitas vezes, em ambientes e tornando potencialmente agressivo esse ambiente. Muitos dos meus alunos estão vivendo em situações assim, né, explosivas na vida. Né? Quantos maridos também, né, hoje tratados com frieza, criticados por suas companheiras, porque perderam seus empregos, ou cujo salário é pequeno e não consegue suprir as necessidades básicas da casa.
ao invés de cooperar e trabalhar, se aliançarem para superar o momento difícil, as críticas, né, vão surgindo no ambiente da família, né, e ficam angustiados porque não conseguem prover a necessidade do lar, não poder dar o melhor para os filhos. Quantas situações difíceis nós estamos vivendo hoje por aí afora, né, nessa situação. E filhos? E as crianças, né? Quantos filhos carentes do afeto e da atenção dos seus pais? Os pais estão ali, dentro de casa, com eles, né? Mas eles não têm referência de origem, nem a presença afetiva dos pais, né? Filhos abatidos pela prepotência dos pais, pela falta de diálogo, pelas críticas, por tudo, né? Que fazem tudo, muitas vezes, até para evitar o lar. A fuga, saem, né? Deixam suas casas para poder viver aí na rua ou viver no mundo das trevas, né? Nós estamos falando, irmão, de famílias escravizadas pela ira, pela contenda, famílias escravizadas pelo álcool, famílias escravizadas por enfermidade, e que isso só se potencializou num contexto desse de desesperança e de crise. E é por isso que nós entendemos a força da aliança para a gente retrabalhar as relações. Não é simples, mas é necessário para a gente que tem a presença e a palavra de Deus. E é por isso que eu trago aqui a reflexão focada nessas práticas parentais responsáveis do convívio na relação humana. E isso nem sempre é fácil. Se a gente for observar na Bíblia, lá no início, as primeiras famílias, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com a descendência de Abraão, com Isaac, com Jacó, e essa aliança foi sendo renovada, e ela era estabelecida. Mas o fato deles estarem aliançados não significou que eles viveram em ambientes de paz e de felicidade. Eles tiveram problemas seríssimos na vida familiar deles. E eu trago aqui 2 exemplos de 2 homens que viveram práticas parentais muito diferentes, né? Uma delas, por incrível que pareça, é a família de Isaac, né? Quando a gente vai lá no capítulo 27 do livro de Gênesis, né? A gente nota muito bem ali na bênção de Isaac para os seus filhos, né? A gente nota muito o nível de preferência que havia, aliás, do capítulo 25, irmãos, né? Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Aqui, ó. Cresceram os meninos. Dentro de casa. Esaú saiu perito, caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas, era mais caseiro. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. E Rebeca amava Jacó. O resto da história vocês conhecem, né? Ou seja, a mãe, em conluio com o filho, fez lá a tramóia deles para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú, o que gerou uma tremenda revolta em Esaú, né? E a gente nota aqui o resultado dessa revolta depois, quando Esaú vai tomar as esposas, as mulheres que seriam suas esposas, né? Lá no final do capítulo 26 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também Eteu. Olha o que diz o texto no versículo 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Havia uma aliança entre eles? Sim. Mas as práticas parentais, as práticas de convívio, foram precarizadas por causa de preferências. Isso pode se repetir no dia? Claro, isso é muito comum. Eu ouço sempre nos meus relatos dos meninos na oficina de afeto, eles falando:
porque meu pai gosta mais de fulano, até porque é filho dele, eu sou filho de outro. Começa aquela confusão dentro de casa. Práticas irresponsáveis, que vão trazer consequências. Então, a aliança, ela precisa gerar em nós uma consciência profunda de que, se ela não for vivida, compartilhada e cumprida no cotidiano, nós vamos ter consequências em relações. Na vida conjugal, na relação do casal e na relação com os filhos. Aliás, a aliança, ela não implica só na relação com o casal, mas também na relação com os filhos. Né? Ela falou que, às vezes, há uma sutileza nessas preferências, né? Você se dirige a um filho sempre com um olhar mais compassivo, sempre com uma palavra mais doce, e o outro, você, às vezes, é mais ríspido. A criança percebe isso. Você acha que não está acontecendo, mas ele está percebendo, ele está sentindo que ele está sendo preterido em relação ao outro. Olha que coisa interessante. Na família de um patriarca, né? A gente percebe esse sofrimento dos filhos. Depois, a gente nota também na vida de Jacó. Jacó casa-se, né? Lia, Raquel, e ele, depois de trabalhar muito tempo para Labão, o que Jacó fez? Jacó foge, meus irmãos, levando as duas filhas. Esse sujeito chegou aqui, levou Elisa e Priscila e fugiu com as minhas meninas. Brincadeira. Você quer que eu faça o quê? Bata palmas? Não. Labão foi atrás de Jacó. Olha a postura de Labão. Né? Labão chega, segue no encalço de Jacó, e lá na frente, lá no capítulo 31, nos versículos 26 a 28, ele diz: e disse Labão a Jacó, ele encontrou Jacó no meio do caminho e disse: o que você fez? Me levaste as minhas filhas como cativas? Por que fugiste ocultamente? E aí ele diz assim no versículo 28, por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Beijar. Isso é uma prática parental responsável, afetiva. O beijo, o toque do filho. Isso cria vínculo, fortalece a aliança. Labão era um homem sábio. Ele tinha essa preocupação de demonstrar o afeto. Eu sou assim mesmo, eu sou filho. Bem, desculpa, isso é uma construção. A gente aprende a fazer isso. Né? E lá mais na frente, no versículo 50, ele faz uma ameaça a Jacó. Diz assim, capítulo 31, versículo 50. Se você maltratar as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Eu vou no seu pé de novo. Olha o que ele disse. Se maltratares minha filha, ou seja, Lia e Raquel vinham de um lar onde elas eram protegidas, cuidadas, amadas, valorizadas. Isso é aliança. Isso é consequência da aliança. Se eu amo a minha esposa e eu a amo, o maior presente que eu vou dar às filhas dela e aos nossos filhos é amar a mãe deles. E ela amar o pai delas. A gente cria um ambiente onde essa aliança ela transborda em afeto, em compromisso, em uma relação parental, irmãos, responsável. Muitos de nós perdemos filhos, muitas vezes, para a igreja porque não temos práticas parentais solidárias, mesmo sendo crentes. Somos truculentos. E às vezes dizemos para um filho assim, quem manda aqui sou eu, acabou, cala a boca. Que cala a boca? O quê? Essa geração de hoje não aceita calar a boca, não. Você tem que entender, por que você está me tratando assim? Por que está acontecendo isso? Por que vocês não se dão bem? Por que você prega tão bonito, chega aqui e você é outra coisa? Então, a aliança é algo que precisa ser vivido, precisa ser cumprido, ser compartilhado. Tendo levantado Labão pela madrugada, versículo 55,
beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa lá na região de Padã Arã. Ele saiu lá do norte, vê o encalço de Jacó para beijar seus filhos, para abraçar suas filhas. Enquanto isso, a família do patriarca, Isaac, preferências, rixas, intrigas. Tudo bem que Deus depois transformou tudo isso em bênção, mas as consequências disso foram, por exemplo, muito dolorosas para Rebeca e para Isaac. Noras que foram amargura para eles. Ver a conflito entre os filhos depois, um querendo matar o outro. Eu posso imaginar o nível de tensão que Isaac e Rebeca viveram por não terem tido práticas familiares responsáveis e afetivas. Não estou dizendo que Isaac não era um homem carinhoso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, que nós caímos nas armadilhas, né? E eu quero lembrar para vocês que existem algumas práticas que são perigosas na vida familiar, na vida conjugal. Uma delas são as preferências. É isso que eu falei aqui, que aconteceu com Isaac e Rebeca e seus filhos, Esaú e Jacó. Uma outra prática perigosa e que hoje virou uma epidemia no meio da garotada é a ausência afetiva. Né? Os pais, às vezes, estão até presentes dentro de casa, mas não manifestam o afeto e o vínculo espiritual com os filhos. Né? Principalmente a falta da figura paterna. É a fome de pai que eu tenho falado muito hoje por aí afora, né? A fome de pai. Né? Com a figura, aquela ausência do pai, né? Na psicanálise, né? Tem lá aquela figura, né? Do cabide e o terno vazio. Quem estava aí não está mais. Se foi. Mas também, muitas vezes, presente, ele está ausente. Nossos filhos não querem presentes, eles querem presença. O presente vem como consequência da presença. A prepotência, irmãos, é outra prática muito irresponsável na relação nossa, na vida conjugal. Quando eu falo ausência, eu digo também na relação marido-mulher. Eu lembro quando eu comecei o meu casamento, a Luísa conversou comigo uma coisa que nunca mais eu esqueci. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, dava aula, no final de semana era igreja, reunião, a gente ia para as reuniões, voltava, começou a gerar um cansaço entre a gente. E eu ficava naquela luta toda, achando que estava agradando. E ela falou comigo, amor, eu não me casei para ser uma mulher solitária. Eu quero a sua presença, eu quero estar junto com você. Nós nos casamos para ficarmos juntos. A gente ia, às vezes, para uma festa, para algum encontro, chegava lá na porta, eu via aquele monte de gente conhecida, eu largava a mão dela, saía, cumprimentando todo mundo, e ela ficava na porta lá. Ela falou assim, amor, vamos entrar juntos. Mãos dadas, me apresenta as pessoas que não me conhecem, eu te apresento as que você não... É junto que nós temos uma aliança. São coisas sutis. Né? Eu sou muito falador, conversador, gosto de brincar, conversar com todo mundo, acho que eu estou abafando, todo mundo me abraça, minha mulher estava lá sofrendo. Ou seja, nós não nos casamos para vivermos sozinhos. Não é verdade? Então, é muito importante essa questão da presença, essa questão de o cuidado com a prepotência, com as falas, pais opressores, intimidadores, hostilizadores, maridos hostilizadores, intimidadores, levanta a voz com a esposa emudece, ou o contrário também, esposas que agem também assim, com agressividade, intimidando seus companheiros, chantageando seus companheiros. Isso não é prática parental responsável. A garotada está vendo tudo isso e aprendendo. Isso não faz parte da aliança. O conflito existe. Pode acontecer momentos de dificuldade, mas isso não pode ser uma prática constante na relação no casal e também com os filhos. A prepotência, irmãos,
É terrível. As palavras ferem muito. Palavras ferem muito. Mas palavras também curam. Então, vamos ter cuidado com as palavras. Aliança implica em ter cuidado, habilidade. Uma palavra maldita pode acabar com o vínculo. Assim como palavras benditas, ditas na hora certa, elas podem restaurar o vínculo. Então, vamos pensar com seriedade nessa lógica, para termos cuidado com a arrogância na relação. Isso é muito ruim. Isso é uma prática que não é responsável, né? Lu, se você quiser também Não falar... fala só do celular, cada um fica do celular. Tá. Dentro de casa, mas cada um solitário, cada um no seu canto. Ela falou aqui da solidão que vem em decorrência do celular, né? E às vezes eu me vejo nessa situação também, né? Vou lá para o meu quarto, quero ver algumas coisas, mensagem, não sei o quê, e daqui a pouco eu vou para o Facebook, daqui a pouco eu vou para o Instagram, para não sei para onde, e vejo, entro no site da oficina de afeto, fico vendo e-mail, e ela fica sentada aqui, às vezes, ou com dela, ou vendo, amor, ela fala, vem ver uma série comigo, eu falo, estou vendo uma coisa aqui. Essa é a grande luta dela, que eu pare para ver uma série, ver um filme. Quando eu sento para ver, aí tem pipoca, tem batata frita, tem não sei o quê, para a gente poder ficar ali junto. A Priscila então vibra quando eu paro para ficar ali junto, né? Estou falando de coisas que a gente vivencia dentro de casa, né? E é um aprendizado permanente isso, né? Outra questão que é muito perigosa é a negligência, ignorar, não dar importância, não dar atenção devida, né? O garoto falou comigo assim, pessoal, meu pai passa o dia todo analisando o carro dele e nunca dá um tapa na minha cabeça, assim, oi, filho, o negócio dele é o carro, é para as coisas que ele tem lá. E para a gente, ele nunca tem tempo para a gente. Isso é negligenciar a relação humana, né? Isso também não é ruim. Pais negligentes com a Bíblia, com oração, chamados crentes, e vivendo essa prática parental que negligencia a aliança, o acordo que existe na relação com os filhos e com o companheiro. Os senhores não estão entendendo que se a coisa não ficar muito na prática mesmo, para a gente solucionar questões práticas, fica muito difícil, irmãos. Quando eu falo distanciamento social, né? Afasta-se. Mas esse distanciamento social nos trouxe para dentro de casa. Na verdade, nós estamos muito mais próximos agora, vivendo muito mais tempo, conversando mais, resolvendo questões, planejando as coisas, lendo, enfim, e a gente está aprendendo a construir, fortalecer vínculos e a aliança. Esse tempo tem que ser aproveitado. Né? Eu sei. Quantidade de horas. Eu sei que muitos irmãos ainda estão trabalhando, ou estão tendo que trabalhar, mas o tempo que a gente tiver, vamos fortalecer esses vínculos. Irmãos, não tem um traço de mágica, não é aquela coisa assim, que desça um anjo do céu para tocar a cabecinha dela e a minha, para a gente viver nesse mundo. Isso é Alice no País das Maravilhas, não existe isso. Dia a dia é difícil mesmo. Vai exigir de cada um uma disciplina, postura e o cumprimento dessas... Deixar de ser menos egoísta e olhar o lado do outro. Né? Olhar mais que o outro, né? É aquilo que a gente chama de empatia, né? Olha, qual é o cônjuge que não sabe quando o outro não está legal, está infeliz? Você bate o olho e você sabe. Então, às vezes, assim, é a hora de chegar e conversar? Às vezes não é a hora. Às vezes é preciso... Eu já brinquei aqui, eu falo sempre que minha tática aqui é o cafezinho. Ela sempre cai na tática do cafezinho. Eu venho cá, faço um cafezinho do jeito que ela gosta. Pá, toma aqui o cafezinho. Quando eu levo o cafezinho, ela sabe que eu já baixei minhas armas e eu estou querendo paz. O cafezinho aqui em casa é um ritual, né? Sagrado, graças a Deus, né? Que traz essa aproximação entre a gente. Então, vamos estar atentos a isso, irmãos. Vamos estar cuidando, né? Por fim, eu quero falar um pouquinho que a família, Deus criou a família, irmãos, como expressão maior da aliança, né?
a expressão maior da aliança é a família. E nada mais lindo Deus fez que a família. É o plano dele. A igreja é família de Deus, né? Ele fez de nós uma grande família. Mas é esse núcleo aqui, esse núcleo, que é o fundamento do plano de Deus. Deus é caseiro, eu sempre falo isso nas ministrações. Deus ama a casa. Toda atitude nossa aqui dentro de casa, né? Quando eu pego o lixo para levar lá, para botar o lixo lá fora, e como tem dado lixo esses dias dentro de casa, meu Deus do céu, né? Como tem lixo. O que acontece? Quando eu falo, eu vou levar o lixo lá, ela abre um sorriso cá fora. Ai, que bom. Eu falo, eu ganhei os pontinhos. Aí eu pego aquele limão e saio por aí, irmão, sozinho, carregando aqueles lixos todos. O que é isso? O que eu estou dizendo? Isso é culto. Deus ama isso. Por que eu gerei no coração dela? Eu gerei alegria, gerei paz. Ufa, alguém vai levar o lixo, eu teria que levar o lixo. Eu pego o Toby aqui várias vezes para levar o Toby é o meu cachorrinho, para levar, fazer xixi lá fora, leva a sacola, porque ele faz cocô, tem que colher o cocôzinho e tal. Toby é um velhinho, um vovozinho que está aqui, cansadinho já, tem que ir com calma, ele para, fica olhando. Tem que ter paciência. Eu saio com o Toby. Quando eu volto, elas falam, Toby, briga com o Toby. E às vezes esquece de brincar comigo, tudo bem, mas eu noto a satisfação delas por eu ter agido de forma cooperativa, solidária. É verdade? O Toby não faz xixi dentro de casa, nada. Ele só faz lá fora. Ele nunca faz nada dentro de casa. Ele chama a gente, bate a patinha para a gente levar. Toda manifestação para fortalecer a aliança, a relação, as práticas parentais responsáveis, digamos assim, eu estou usando essa expressão, toda vez que isso acontece, isso é culto agradável ao Senhor. Deus se manifesta nessas coisas. E não apenas, vamos agora parar para uma reunião, culto, e vamos orar, ora fulano, às vezes é só um ritual religioso. Mas o culto a Deus se manifesta nessas formas, né? Quando você pega a família, sai para um local, fica lá vocês, no hotel, na piscina, e se abraçando, se beijando, as crianças pulando com você, isso é culto, Deus está nisso, Ele é caseiro, Ele ama a família, Deus habita, isso é pura manifestação divina da graça dEle. Podem ter certeza disso. Deus criou a família, irmãos, como expressão maior da aliança, né? Para que Deus fez a família? Primeiro, para suprir a nossa necessidade de afeto. Não é verdade? Para que a nossa necessidade de afeto fosse suprida em sua plenitude. Mas isso não é o que está acontecendo hoje. A família hoje é um lugar onde as pessoas mais estão se ferindo, onde mais se agridem, muitas vezes. E o afeto é a necessidade primeira de um ser humano, né? Precisamos de abraço, de toque, de beijo. Nós somos carentes, todos nós somos carentes, né? Tem muita gente carente nas famílias. Marido carente, esposa carente, filhos carentes. Não foi para isso que Deus fez a família. E além dessa manifestação de afeto, do toque, do estar junto, do comer junto, tem também a verbalização do afeto. Falar, manifestar palavras. Palavras afetivas, irmãos, são como medicina para o corpo. A Bíblia diz isso, são como favos de mel. Se a gente treinar isso, vai facilitar tudo, vai ficar muito mais fácil, né? Para que Deus fez a família? Para nós podermos experimentar o poder da aliança. A família existe para que nela se manifeste o poder da aliança. A aliança é manifestação do poder de Deus, né? É acordo, selo. E essa aliança se vê através da cumplicidade. Já estou terminando aqui, irmãos, estou correndo aqui, tá? Tocar alguém na família é ferir nós mesmos, né? Então, há uma cumplicidade na família. Protegemos uns aos outros, somos protegidos. Portanto, família existe para criar um ambiente de proteção.
de segurança, onde a aliança vai ser manifestada e experimentada na vida daquela família. A família também existe, irmão, para que a gente tenha um endereço, né? Não é tão bom quando termina o expediente do dia, você pega seu carrinho, seu ônibusinho, e você vai para aquele endereço. Valparaíso, Complex House, bloco K2, apartamento 105. Eu entro, paro meu carrinho aqui, eu falo assim, esse aqui é o meu pedacinho de céu aqui na Terra. Eu entro no corredorzinho, bato na porta, toco a campainha, está ali, K2 105. É o meu endereço no planeta Terra, é o meu refúgio. Família é para isso. Você tem um lugar para voltar no final do dia. A gente precisa desse alarido de gente, dessa convivência. Isso é aliança. E, por fim, para que a família ela existe para que tenhamos, ou para que também tivéssemos a nossa referência de origem. Isso aqui é muito importante. É importante sabermos de que barro nós fomos forjados, de que argila fomos constituídos, né? Essa referência é vital para a nossa autoimagem, para a nossa autoestima, né? Para desenvolver o nosso caráter, da importância do pai, né? Da importância da figura da mãe, mesmo numa família onde a constituição ela é uma família constituída por filhos do coração, é possível construir esse vínculo, mesmo sabendo que não foi feito do mesmo barro, aqui, direto ali do pai e da mãe, mas a aliança vai fortalecer esse vínculo. Né? Mesmo que essa criança tenha vontade de conhecer os pais biológicos, mas ela vai estar conectada com este barro aqui, ó, que é de onde ele veio, né? O coração de onde ele foi gerado. Então, essa referência de origem é fundamental. E nós temos hoje um monte de gente que não consegue vivenciar essas referências de origem. Infelizmente, não consegue vivenciar. Por isso, irmãos, a família não pode acabar. A aliança não pode acabar. A aliança tem que ser fortalecida. A aliança precisa ser vivida, compartilhada, cumprida pelas partes envolvidas. E o casamento se dá mediante a vivência dessas práticas parentais responsáveis. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus nesse tempo de distanciamento que está sendo usado aí, esse novo normal, na verdade deveria ser o normal, recolhidos no espaço de vivência da família, reforçando nossas alianças, nossos pactos, nossos acordos, nossos laços, sentando à mesa e desfrutando da aliança. É isso que Deus quer. É para isso que Ele nos chama. Né? Eu acredito, irmão, se eu não estivesse vivendo um ambiente familiar saudável, que me cura como eu vivo, né? Inclusive com cercado de bichinhos, tá? Às vezes, um gatinho pode ajudar na aliança. Você sabia disso? Chegou um gatinho aqui em casa, o Nino. Eu achava aquele gato insuportável. Irmãos, esse gato hoje, esse bichinho, me segue onde eu vou dentro dessa casa. Eu vou escovar o dente, ele fica na pia olhando para minha cara, olhando para a água, olhando para... Eu vou para o meu quarto, ele fica lá deitado perto de mim, me olhando. Um dia eu deitei na poltrona, ele ficou em cima de aqui, olhando para mim. Eu falei, gente, esse animalzinho se apaixonou por Bigodinho. Irmãos, eu vejo esse animal dentro de casa, ele passa perto de mim, meu coração fica leve. Ele brinca, ele passa perto de mim, levanta o rabinho dele assim, faz uma volta assim, ele fica meio encantado, né? A Elisa colocou agora aqui, ó, tem vários gatinhos para adoção. Se alguém quiser adotar um gatinho, é só falar com a Elisa, precisa que eles arranjem um gatinho rapidinho. Isso é, inclusive é aconselhado aí, o pessoal está aconselhando você ter esse tempo de dificuldade, você tem um bichinho para você cuidar, né? Por isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte, hoje Toby, o Pepe e o Nino também faz parte dessa aliança, entendeu? Está todo mundo junto e misturado aqui. E assim a gente vai vivendo essa aliança na felicidade por estarmos debaixo da graça de Deus.
Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para os irmãos, né? Teríamos muitas coisas para falar, mas o básico que eu quero dizer para vocês é isso. E pensem nisso aqui. Esse pode ser o desenho que seu filho pode estar fazendo na escola. Agora, que anjo é esse que vai se aproximar dele? Que anjo é esse? Esse anjo tem que ser você. O pai, a mãe, a pessoa responsável por ele. Você, é de nós que Deus vai cobrar. Esse é o preço da aliança. Por isso ela é eterna, na perspectiva espiritual. A vida conjugal ela é perene enquanto os cônjuges viverem, mas a aliança é para sempre. Portanto, que Deus abençoe os irmãos, que guarde as nossas famílias, crie práticas, irmãos, para você criar um ambiente da sua casa de felicidade. Priorize a felicidade. Que Deus abençoe. E um beijo no coração de todos. Estou aqui com a Luísa. Fica na paz. Eu termino aqui a minha palavra. Amém? Espero que Deus tenha edificado a vida de vocês. Amém.